26th of November, that day will always be branded in my mind. Olha, nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa. Estou aqui ao lado do meu amigo Evandro Alves, o Evandro Vida Nova, né? Aliás, há muito tempo já que o Evandro é conhecido assim. Tudo bom, Evandro? Tudo bem, e você, Pedro? Prazer estar de volta aqui. Nós estivemos inaugurando, né, aqui no Instituto Médico Vida Nova com o Evandro, né? Muita gente veio aqui prestigiar. Um conceito muito interessante que promove exatamente vida nova às pessoas, né, que procuram aqui, sejam elas pessoas que querem voltar à atividade física, que querem se recuperar de alguma lesão. Nós temos várias especialidades aqui, tem pilates, tem hidroterapia, tem personal trainer, mas eu vou iniciar esse bloco conversando com o Evandro sobre uma questão que é muito polêmica, né? O Evandro tem larga experiência aí na área de cirurgia bariátrica e também de emagrecimento para aquela pessoa que tem a obesidade mórbida, que tem muitas vezes indicação mesmo para cirurgia, e muito se ouve falar a respeito do balão gástrico, né? Que é um procedimento não cirúrgico, né, Evandro? Sim, Pedro. O balão gástrico, ele na verdade é um procedimento endoscópico. Uhum. O paciente ele entra num processo de pré-balão, onde ele vai ter uma avaliação, e esse procedimento ele pode ser realizado via ambulatorial. Sim, não precisa ir para centro cirúrgico, nada. Centro cirúrgico. Porém, é bom lembrar assim, a colocação ela é muito mais tranquila do que a retirada. Uhum. E o nosso protocolo, a retirada do balão a gente faz em centro cirúrgico. Sim, por uma questão de precaução mesmo. De segurança. Para qualquer tipo de imprevisto. O motivo de eu estar abordando esse tema com o Evandro é exatamente porque, num bate-papo com ele, eu percebi, achei interessante levar para o nosso telespectador, uma série de situações em que normalmente se procede com tamanha, vamos dizer assim, indiferença, que muitas vezes um procedimento que é muito seguro pode se tornar perigoso e, além de tudo, ineficaz, né? Então eu acho legal a gente pegar, aliás, tem até um balão gástrico aqui, ó, uma outra curiosidade que as pessoas têm de saber como é que é, né? Olha que interessante, né? Mas as pessoas têm curiosidade de saber o que é que tem dentro, Evandro. Bom, esse é o balão, né, Pedro? Aquilo que a gente estava conversando, ele pode ser de 400 até 700 ml de soro com azul de metileno. Qual a importância desse azul de metileno? Quando ele está dentro do nosso estômago, caso aconteça alguma coisa, esse líquido ele vai para a urina, e o paciente, ele, ao ir ao banheiro e ver que está urinando azul, é um indicador, né? Indicador que ele tem que chamar a equipe para poder retirar. A ocorrência de rompimento, você me dizia que é muito rara, né? É muito difícil isso acontecer. E esse balão, ele na verdade entra vazio, né? E o catéter, que está aqui também para demonstração, o catéter é que vai estar inserindo. O paciente ele é sedado, né? E esse é o catéter que é colocado por endoscopia. É a mesma sedação da endoscopia, Evandro? É uma endoscopia. É uma endoscopia. É uma endoscopia onde esse balão, ele está murcho, e ele vai dentro desse casulo. Sim. Quando introduzido no estômago, aí sim, o endoscopista usa uma dessas pontas com uma seringa e vai injetando o soro com azul de metileno. E aí, dentro desse estômago, o endoscopista ele tem condição de avaliar 400 ou 500 ou 600 ou até mesmo 700. Essa avaliação é no ato da introdução do balão? É no ato da introdução. Então, quanto mais a gente conseguir preencher, né, é lógico que tudo tem um limite, o paciente vai ter uma saciedade precoce melhor. Que é esse o objetivo, a estratégia do balão, né? É exatamente a pessoa se sentir já saciada, né? Sentir que está de estômago cheio e não ingerir muito alimento. Evandro, qual o espaço que um balão como esse, que tem, você falou, algo em torno de 500 ml, ocupa dentro do estômago? Percentualmente falando, 30% do estômago, 40%, 50%? Em torno de 50% a 60%. Então a pessoa... Uma boa proporção. Mas aí, agora sim a gente entra na questão da segurança. Eu me dizia que assim, o balão pode oferecer risco até à vida, né? Se não houver um pré-balão, como ele chama, adequado. Quais são as medidas, Evandro, principais? Existem alguns cuidados que a gente precisa ter. Como eu te falei, a gente precisa entender se esse paciente ele tem condição de ter uma prótese por 8 meses. Sim. Existe a condição de uma endoscopia antes
para ver se esse paciente tem uma gastrite, se ele tem uma úlcera. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E tem muita gente que não faz. Infelizmente, tem algumas equipes que vão colocar o balão direto. A gente normalmente não faz isso. O Evandro estava me falando num percentual altíssimo de pessoas que acabam sendo submetidas à introdução do balão sem essa endoscopia, né? Porque é um custo a mais. Então a gente prefere realmente ter esse custo, mas a gente tem uma tranquilidade Segurança, e né? uma segurança para o paciente e para a própria equipe. Né? Por que isso? Se eventualmente, bom, o telespectador, né, nosso telespectador inteligente já deve ter deduzido, à medida em que tem essa prótese, né, dentro do estômago e a pessoa tiver uma úlcera ou às vezes até uma gastrite, né, isso pode agravar com o atrito do balão, né, Evandro? Sim. E migrar para um câncer, para uma coisa mais severa, né? Você está pegando um paciente que tem um problema às vezes pequeno e pode transformar isso realmente num problema muito maior. Que outro tipo de medida que é necessária no pré-balão, Evandro? Existem alguns critérios, né? O paciente ele tem que ter 27 de massa corpórea para cima. O IMC. É o IMC. Não adianta o paciente chegar aqui com 25 por estética. Para quem foi feito o balão, na verdade? O balão ele foi feito antes da cirurgia, né? A proposta do balão é tratar aquele paciente que vai operar. Fora do Brasil, em alguns países, eles usam um balão como um test drive da cirurgia. Você coloca o balão, esse paciente ele perde um peso para ajudar no ato cirúrgico e aí o paciente, junto com uma equipe, consegue até avaliar qual a melhor proposta de uma futura cirurgia. Só que o Brasil, isso daqui é visto como estética, né? O convênio não paga o balão. Esse é um grande problema. A cirurgia, dentro dos critérios, o convênio paga, mas o balão ele não é visto dessa forma. Então hoje o paciente ele tem um custo para colocar o balão, aonde muitos que precisam colocar o balão antes da cirurgia não têm a condição. Agora, para quem é indicado o balão? No nosso ponto de vista, tem aquele paciente que precisa perder 10 quilos, 15 quilos, não é um paciente indicado para cirurgia, mas ele vive naquele rebote, naquele reganho de peso. Esse paciente, quando ele tem uma proposta de uma equipe, porque só o balão não adianta, vamos deixar isso bem claro, é a mesma coisa que a cirurgia. Isso não é um milagre, isso é um tratamento onde existe toda uma proposta por detrás. Ele é um dos itens do tratamento, né? Talvez o principal, mas é um dos. A gente diz que ele é a muleta para o paciente aprender a andar. Só que se você não pega na mão do paciente e ensinar a andar, ele vai começar a ter tombos. E sobre o ponto de vista psicológico, Evandro, você sempre comenta conosco, né, a respeito do paciente que vai efetivamente fazer a cirurgia bariátrica, e o Evandro tem uma experiência aí como poucos no Brasil, talvez até no mundo, né, são mais de 7 mil cirurgias que ele acompanhou, inclusive tendo feito também, né? Você sempre comenta com a gente que o aspecto psicológico é fundamental no resultado do paciente que faz a bariátrica. No caso do balão, tem também esse aspecto psicológico? Muito, Pedro, muito. Depois de 18 anos trabalhando com obesidade e ter sido obeso, o balão ele é uma ferramenta extremamente potente, mas ele precisa saber ser usado, ele precisa ser trabalhado. Sim. É a mesma coisa que a cirurgia bariátrica. Você realiza uma cirurgia bariátrica e não tem um bom pré-operatório, não tem um bom pós-operatório, você vai voltar a engordar. Estou com outra profissional aqui de extremo gabarito, doutora Helena Camargo, né? Doutora Helena é membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e é também, não é, a gestora de saúde aqui do Instituto Vida Nova. Que bom falar com você, doutora Helena. Recebi excelentes credenciais suas, sabia? Obrigada, Pedro. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder gravar, poder falar um pouco desse projeto novo aqui, dessa clínica, que tem uma proposta maravilhosa de gestão de saúde, de qualidade de vida para a população. E quando a gente fala de medicina do exercício e do esporte, aliás, as pessoas normalmente abreviam para a medicina do esporte e automaticamente, não é? Todo mundo começa a relacionar que, olha, é somente para esportes de alta performance, atletas profissionais e absolutamente, né, para todo mundo, né, doutora? Exatamente. É por isso que é a medicina do exercício e do esporte. Do exercício, porque é a forma como o nosso principal
instrumento de tratamento é o exercício, e do esporte porque também a gente é voltado para alta performance esportiva. Eu acredito que seja assim, nós somos voltados para alta performance em todos os sentidos da vida. O nosso objetivo é auxiliar o paciente a atingir o máximo da performance dele. Às vezes, para você, sua alta performance é conseguir jogar uma bola de final de semana, para outros é correr uma maratona, às vezes para um idoso é ter independência. Então, assim, a alta performance varia de pessoa para pessoa. É verdade, e isso é muito importante, porque na tua especialidade, a gente sabe que exatamente essa anamnese para estudar o histórico e também a atividade atual da pessoa, a utilização dela de determinados remédios, fármacos que ela tem que usar, isso tudo vai criar ali um trabalho personalizado. Então, você falou de pessoa para pessoa, é exatamente um planejamento que se faz por indivíduo, né? Exatamente. Na primeira consulta, na avaliação inicial desse paciente, a gente faz uma anamnese bem detalhada para eu entender o que esse paciente está procurando quando ele vem me procurar. Eu preciso saber o que ele está precisando e, através disso, também eu faço um interrogatório diverso, bem amplificado, para eu poder captar também outras questões que talvez esse paciente ele não esteja percebendo, mas que já tem alguma alteração de saúde. Também através do histórico pessoal, de uma série de coisas. Familiar também, né? Familiar também, para saber se essa pessoa tem risco de desenvolver alguma doença crônica. E complementando com exame físico, exames complementares, se for o caso, né? Aí a gente faz esse tipo de avaliação. E aí, quando eu falei, né, no início que a doutora Helena é gestora, né, de saúde aqui do paciente, do praticante, do frequentador aqui do Instituto Vida Nova, a gente pode colocar de uma certa forma como se os outros profissionais, né, uma equipe multidisciplinar, tem fisioterapeuta, tem educador físico, tem psicólogo, tem uma série de profissionais das mais variadas áreas que se integram e orbitam, vamos dizer assim, ao redor. Você sintetiza as informações de cada um desses profissionais, né, doutora? Exatamente. A forma como o médico do esporte trabalha é de maneira integral com os outros profissionais. São meus braços. Eu sozinha eu não sou ninguém. Mas com eles vira um polvo, exatamente, né? Eu gosto de dizer que eu sou como se fosse um polvo. Inclusive, quando eu preciso encaminhar algum paciente para algum especialista, às vezes uma patologia que é mais complicada, que foge da minha capacidade, porque também, afinal de contas, não dá para ser especialista em tudo, né? Eu não sou especialista em tudo. Mas com o fisioterapeuta, com o educador físico, psicólogo, nutricionista, coach e outros profissionais, se eventualmente tiver uma patologia mais complicada, eu digo que eu sou um polvo. O meu paciente vai, mas eu estou segurando. Ele volta, ele não fica desamparado em momento nenhum. Então, eu faço o acompanhamento conjunto com esses outros profissionais. E assim a gente consegue cuidar ali de uma maneira melhor, mais abrangente esse paciente. E o fato de o Evandro ter, primeiro, montado um time de primeiríssima qualidade, nós vimos aí no dia da inauguração e tenho ouvido bastante comentários extremamente positivos, né, até pela experiência do Evandro, ele soube ali, né, recrutar profissionais de altíssimo gabarito. E o fato também de vocês estarem no mesmo ambiente, na mesma empresa, facilita essa comunicação entre vocês para beneficiar aí os resultados do paciente, né? Exatamente, é fundamental, porque assim, por exemplo, eu acabo uma consulta, eu já desço para a academia, já converso com o educador físico, já converso com a fisioterapeuta, com a nutricionista. Eu aviso, estou encaminhando o paciente tal, a minha proposta de tratamento é essa, a gente consegue discutir. É diferente de outras clínicas, por exemplo, que às vezes a gente acaba encaminhando e a gente não sabe quem vai receber. Por mais que a gente mande uma cartinha para o profissional, eu gosto sempre de fazer isso, mandar uma carta, se eu vou encaminhar para algum outro colega, para dizer, olha, o caso do paciente é esse, eu gostaria, o que você acha desse diagnóstico, a minha hipótese diagnóstica é essa, e eu faço a mesma coisa aqui. O bom de estarmos todos debaixo do mesmo teto é que a gente consegue fazer isso de maneira mais eficaz e ter um resultado mais rápido para o paciente. A gente já tem, doutora Helena, eu sei que a clínica tem pouquíssimo tempo, ela inaugurou dia 12 de outubro, né? Não dá nem para esquecer, né? 12 de outubro. Ela tem, né, um histórico bastante recente,
Mas já deu para desenhar mais ou menos o tipo de paciente que tem procurado com mais frequência? É o paciente sedentário, que há muito tempo não fazia nada? É o esportista amador, é o esportista de alta performance? A maior parte dos pacientes que nos procuram são pessoas que têm o interesse de mudar a qualidade de vida. São pacientes que estão sedentários, pacientes que estão aí lutando contra a obesidade, que têm doenças crônicas, que têm dores crônicas, problemas ortopédicos, enfim. É mais esse perfil. Não é tanto o perfil de alta performance, no entanto, nós também estamos preparados para lidar com esse tipo de paciente. O exercício físico, a maioria das pessoas não sabe que a atividade física ajuda a dessensibilizar a dor. Então, por exemplo, um quadro que é muito típico, caracterizado por dor intensa e crônica, é nas mulheres a fibromialgia. Pacientes com fibromialgia se beneficiam muito do exercício físico, principalmente os exercícios de fortalecimento muscular, como é o caso da musculação. Por quê? Porque essa atividade dessensibiliza a dor, diminui aquela percepção de dor dessa paciente. E dá grande qualidade de vida, muitas pacientes ficam sem crise de fibromialgia e melhoram. Nos casos de dor lombar é a mesma coisa. O simples fato de você se reabilitar, fazer o fortalecimento muscular, melhora tanto a qualidade de vida que a pessoa não tem mais crise.